Entrevista à Sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à Sexta. Boa tarde. Começa agora mais uma entrevista à sexta, hoje com Roberto Cortegano, 50 anos, candidato do Partido Social Democrata à presidência da Câmara Municipal de Palmela, onde de resto ocupa atualmente as funções de vereador. Roberto Cortegano, que preside também a Comissão Política da secção de Palmela dos social-democratas. Ao longo desta hora, as autárquicas e Palmela em particular vão centrar atenções, mas antes vamos deitar um breve olhar pelo atual momento da vida do PSD, até porque primeiro ou antes das autárquicas virão as eleições legislativas antecipadas. Boa tarde, Roberto Cortegano. Antes de mais, agradecer por ter aceitado o nosso convite e começo por lhe perguntar se acha que o PSD terá condições para governar com Luís Montenegro caso venha a vencer estas próximas legislativas. Muito boa tarde a todos, a quem nos está a ouvir, e agradecer também por esta oportunidade de estar aqui hoje convosco. Essa questão que me está a colocar, não tenho qualquer dúvida que será Montenegro o candidato do PSD às legislativas, aliás, como já está assegurado, e não tenho qualquer dúvida que será o melhor candidato do PSD na situação em que estamos, até porque não vejo, na minha maneira pessoal de ver, e aliás, e por aquilo que tem sido divulgado até nos últimos dias, qualquer motivo para que esta crise tenha acontecido, e para que tenha sido colocada em dúvida a credibilidade do nosso atual Primeiro-Ministro e do líder do PSD. Penso que, como se tem vindo agora a verificar até pelos últimos dias na comunicação social e por vários especialistas, as duas principais questões do PS, que é o principal partido, juntamente com o Chega, para que esta crise e esta situação posso dizer ridícula a que chegamos, as duas principais questões foram se a empresa realmente existia, se fazia aqueles serviços que diz que faz e os clientes, e se faturava aos clientes que diz que são clientes. Penso que está aprovado por especialistas, que eu não sou, mas está aprovado por especialistas que sim, que os clientes existem, que a faturação existe e que os preços, é uma questão subjetiva, como sempre, não é? Não estamos a falar de preços que sejam impostos pelo Estado ou que sejam regulados por alguma entidade. São preços do mercado e que estão dentro daquilo que é o normal. Posto isto, não vejo sequer por que motivo chegamos a esta crise, e muito menos que deixasse agora de ser o Luís Montenegro o nosso líder no PSD e o candidato a Primeiro-Ministro às eleições. Mas dentro do PSD há quem defenda ao contrário, há quem defenda que o Luís Montenegro deveria demitir-se da presidência do partido e convocar um congresso eletivo com caráter de urgência para o PSD se apresentar a votos com outra liderança e candidato a primeiro-ministro. João Afonso, de resto autarca eleito pelo PSD no Montijo, tornou exatamente pública esta posição na edição desta sexta-feira do jornal O Setubalense em relação a Luís Montenegro. Já percebemos que não concorda, mas que leitura faz desta situação, do facto de existirem dentro do próprio partido outras pessoas, até porque João Afonso não estará com certeza isolado, apenas assume publicamente aquilo que outros com certeza não o assumiram ainda, ou de forma tão frontal e corrosiva. Que leitura faz? Antes de mais, o PSD é um partido democrata, onde cada um de nós tem as suas opiniões e pensa pela sua cabeça, portanto, como aliás em qualquer outro partido que seja democrático no sistema em que vivemos, e ainda bem que assim é. Sobre as declarações de João Afonso, ainda não tive a oportunidade de ler, não faço qualquer comentário.
Não tenho conhecimento que haja outras forças dentro do PSD, pelo menos que me tenham chegado a mim, ou que tenha, há muita gente a anunciar ouvido, pelo regresso de Pedro Passos Coelho. Isso é do domínio social, público. Não tenho tido conhecimento que haja alguma força dentro do PSD que se tenha assumidamente manifestado contra o Luís Montenegro e que apoie Pedro Passos Coelho para alguma candidatura ao PSD neste momento, ou para que haja algumas eleições internas dentro do PSD neste momento. Muito honestamente, tenho também o privilégio de assistir aos Conselhos Nacionais do PSD, estive no último e não vi qualquer manifestação nesse sentido dentro do partido. O último que foi ainda antes de ter rebentado, digamos assim, toda esta polémica. Não, o último foi na semana passada. Já depois de ter Sim. arrebentado toda esta polémica. Não vejo qualquer força contra o Luís Montenegro dentro do partido, não vi. O que tenho a dizer é que obviamente haverá, não estou a dizer que não haverá como há em todos os partidos políticos, e é por isso que vivemos no regime democrático. Muito bem, vamos então passar às autárquicas, que devem realizar-se em finais de setembro ou inícios de outubro. A data ainda está por definir. E olharmos para Palmela, para o concelho de Palmela, para o município de Palmela em concreto. O que é que tem Roberto Cortegano e o PSD para apresentarem ao eleitorado de Palmela que possa fazer a diferença? Digamos que o PSD e o Roberto Cortegano, pela experiência que tenho tido no Conselho nos últimos anos no PSD e também como autarca no nosso Conselho, onde comecei pela freguesia de Pinhal Novo, posso lhe dizer que temos muito para mostrar e teríamos muito para mudar no Conselho de Palmela. Antes de mais, dizer-lhe que nós vivemos num Conselho em que, daquilo que eu tenho conhecido nos últimos anos, e que tem sido muito, porque sou presidente da Comissão Política do PSD desde 2020, já pertencia aos órgãos desde 2014, 2015, fui autarca na freguesia do Pinhal Novo, onde fui candidato em 2017, e aquilo que vemos, de facto, é um concelho estagnado, um concelho parado no progresso, com a mesma força política digamos, praticamente desde há 50 anos, e quando digo isto parece às vezes que são frases feitas, mas não é. Nós basta hoje em dia assistirmos a uma reunião de Câmara, da qual as pessoas muitas vezes não assistem, estão afastadas porque não lhes desperta o interesse por aquilo, pela qualidade que nós vemos do executivo que temos e dos políticos que temos no nosso concelho. Nós vermos, por exemplo, quando falamos de alguma situação que não esteja nas melhores condições, como uma via pública, um problema de mobilidade, um problema de acessibilidade, uma estrada que poderia já estar alcatroada e não está, naqueles que são os problemas mais básicos, mais rudimentares, e aquilo que já deveria estar resolvido há muitos anos e há décadas, nós vemos respostas do Sr. Presidente da Câmara como não está, porque ainda nunca ouvi nenhuma reclamação desse local. Ainda aí ninguém reivindicou ou ninguém se queixou. Portanto, estamos perante um executivo que atua pela reação das reclamações com que se vai deparando, com aqueles que têm às vezes mais tempo ou mais possibilidade de reclamar, e não num município, num executivo que atue com planeamento, que conheça as situações, que vá aos locais e que faça uma estratégia daquilo que os municípios precisam, daquilo que o Conselho precisa, das necessidades que o Conselho precisa, e que depois as planeie e que atue de forma a que sejam melhor elaboradas, melhor construídas, com sustentabilidade depois para o futuro. Mas não há de ser por falta de passar pelos locais, até porque em Palmela o Executivo Municipal tem ciclicamente as visitas de trabalho descentralizado das semanas em cada uma das freguesias.
Sim, com certeza. Eu tenho feito, como vereador, sempre faço parte dessas visitas e tenho tido a oportunidade de acompanhá-las. Não é com certeza por falta de passar pelos locais, o que penso é que é mesmo falta de capacidade, falta de visão, falta de ter um pensamento estratégico, e às vezes são coisas às vezes que não são assim tão elaboradas, ou que não é preciso pensar assim tanto. Eu posso lhe dar exemplos de locais onde se alcatroam, por exemplo, 150 metros de uma rua, e se deixa uma outra paralela, ou neste caso transversal, que até nem sequer tem saída, e que não se continua a obra. E quando se pergunta ao Sr. Presidente da Câmara porque é que foram àquele local, levaram toda a maquinaria, levaram toda a mão de obra, levaram tudo, provavelmente já não lá voltarão durante muito tempo, e quando voltarem será tudo com muito maior dispêndio financeiro, porque é que não se fez logo ali? Há alguma coisa que impedisse? Poderia às vezes haver, a nível de estruturas, que não se concretizasse logo mais aquela obra. Não porque não estava no programa, e porque ali naquela rua essa obra não foi reivindicada. Portanto, eu acho que isto é no mínimo de ficarmos preocupados, de termos preocupação quando ouvirmos coisas destas, por quem é que o nosso Conselho é governado e por quem é que é liderado. Porque quando se dá uma resposta destas, e não é o único exemplo, nós temos no nosso Conselho uma das maiores dificuldades que eu vejo e que conheço, tem a ver principalmente com a mobilidade e acessibilidade, e que depende muito, e muito também por culpa daquilo que tem sido o pensamento dos executivos da Câmara Municipal de Palmela. Eu sei que, obviamente, que há obras que dependem da intervenção do Estado Central, das infraestruturas de Portugal, mas também sei que não se pode levar a vida a dizer não se faz porque o Governo não respondeu, ou não se faz porque nós não conseguimos com que o Governo aqui venha, as infraestruturas de Portugal não venham fazer, porque muitas vezes há outras soluções em que se pode chegar aos munícipes e resolver essa situação. É preciso, às vezes, ter um bocadinho de vontade, ter um bocadinho de visão, fazer algum estudo e planeamento do território, pensar no ordenamento do território de forma planeada e estruturada. Vamos lá voltar um pouco, puxar um pouco a fita atrás, até porque eu tinha começado por lhe perguntar onde é que o PSD e Roberto Cortegano poderiam marcar a diferença, ou fazer a diferença relativamente em propostas a apresentar ao eleitorado. Que áreas então é que considera prioritárias para intervenção no município? Já percebemos que as acessibilidades serão uma delas. Sim, acessibilidade e mobilidade com certeza que serão uma delas. Temos depois também os problemas também já recorrentes e que dá muitos anos e que o Executivo continua sem conseguir resolver, e que são uma das maiores reivindicações da população, porque nós conhecemos as necessidades da população, falamos com a população, sabemos aquilo que a população mais necessita e que mais se queixa, e que mais, portanto, que mais os incomoda e que mais prejudica a qualidade de vida no Concelho. E sabemos isto porque ao longo dos meus mandatos como Presidente da Comissão Política da Secção, e até antes de ser Presidente, desde que faço parte dos órgãos, nós andamos pela população, contatamos a população aos sábados de manhã, partimos com a nossa equipa, andamos pelas freguesias, falamos com as pessoas. Ainda na última semana estivemos em Palmela, no Centro Histórico. Há 2 ou 3 semanas tínhamos estado na Marateca, e temos feito isto ao longo dos 2, 3, 4 anos. Portanto, isto são ideias e é um programa que tem vindo a ser consolidado ao longo dos últimos 2, 3, 4 anos, em contacto com a população, e é por isso que lhe falo nestes problemas. E o que lhe posso falar, para além da mobilidade e acessibilidade, há outras áreas em que o Concelho de Palmela está muito atrasado e que se poderia fazer muito melhor. Mas já agora, sem querer prejudicar ou interromper o raciocínio, antes de passarmos
à frente das acessibilidades. Ainda recentemente, Álvaro Amaro, o Presidente da Câmara Municipal, pediu uma clarificação do Governo, do PSD, lá está, quanto à construção das variantes para as estradas nacionais 252 e 379. Pediu, tal como temos feito ao longo dos anos, todas as forças políticas, e neste caso também o PSD, se tem juntado à reivindicação das variantes para a Estrada Nacional 259, 252 e 379. Portanto, isso é uma reivindicação antiga e, claro, que é estrutural para a mobilidade dentro do nosso concelho. E era daqueles casos que eu estava a dizer que, de facto, o Governo já deveria ter dado, os vários governos pelos quais temos passado, já deveriam ter arranjado uma solução e uma estratégia para que se resolvesse o problema que temos com a falta dessas variantes. No entanto, há sempre outras soluções que a autarquia, pela proximidade que tem com a população, pelo conhecimento que deveria ter do território, pode sempre arranjar outras soluções possíveis. Há sempre algo que se pode fazer numa estrada alternativa. Eu não estou a dizer que é desistir das variantes, nada disso. Claro que essas estavam já no PDM desde 1997, continuam a estar agora neste que está atualmente em revisão, e muito bem, e teremos todos que lutar para que se consiga fazer essas variantes que tanta falta fazem ao Conselho, e eu tenho-me juntado às moções que têm sido apresentadas. Aliás, o próprio PSD reivindicou sempre essas variantes, até de forma pública e visível, com os outdoors que tivemos durante anos colocados a falar na falta que fazem as variantes e no caos que se vivia no trânsito em Palmela. Mas depois é poder central e a questão parece que não conhece evolução. Conhece. Não lhe parece curioso? Não acha que isto é um paradoxo? Conhece, com certeza, e não acho que seja paradoxo, porque fomos agora governo durante um ano, é verdade, e essa situação, digo-lhe que daquilo que tenho conhecimento, teve até mais avanço num ano e foram dadas mais respostas e maior preocupação pelo Ministro das Infraestruturas do que o Miguel Pinto Luz, exatamente, do que aquela que eu ouvi falar durante 8 anos, que não ouvi da governação socialista, que não ouvi qualquer resposta. Já vi uma preocupação grande da parte do Ministro das Infraestruturas, dizer até que pelo menos a reabilitação, que também é necessária, da Estrada Nacional 252, principalmente da 379 na parte que atravessa Palmela e principalmente Quinta do Anjo, em que está em muito mau estado, e já há um compromisso de se fazer a reabilitação dessa estrada, quer a nível do asfalto, quer a nível das condições de sinalização que causam a falta de segurança para a população. Há um acordo assumido de que será feita essa, agora, nesta situação em que estamos. Esperamos que seja o governo do PSD, tenho com certeza a convicção clara que será. Tenho a certeza que será em breve feita esta reabilitação, que é também pedida há muitos anos. Não, provavelmente não digo tantos como a variante, como as circulares, mas que também já é pedida aos governos centrais há muitos anos. Mas ia dizer há pouco e enunciar há pouco outras áreas que considera, além das acessibilidades e da mobilidade, prioritárias para o município. Com certeza, e há algumas delas que são aquelas que nós identificamos mais e que nós próprios vemos, eu próprio vejo, porque moro também no Concelho há muitos anos e aqui no Pinhal Novo. E uma delas é, com certeza, a limpeza urbana, o cuidado dos espaços verdes, a recolha do lixo. Então vamos nos centrar para já nessa. Como é que se propõe a resolver este problema? Um problema que tem muito de falta de cidadania, ou seja, um problema que nasce muito por aquele que é o comportamento de todos e cada um de nós, enquanto munícipes, enquanto cidadãos, até porque é um problema que, penso eu, que vai desde norte a sul de Portugal, é transversal a todo o país, de certa forma. Com certeza, tem muito a ver com a falta de civismo da população também. Quando me diz que vem muito de norte a sul, acredito que haja também dificuldades noutros concelhos, mas o que nós vemos principalmente em concelhos muito no norte do país e também no sul, a percepção que temos quando viajamos pelo nosso país é que não se vê concelhos
assim tão maus como vemos em Palmela. E isto digo-lhe com toda a honestidade e toda a sinceridade, que aqui de facto vemos casos graves, e que nós sabemos, por exemplo, basta a olho nu passarmos por certas zonas do concelho, também aqui no Pinhal Novo, mas onde se nota muito em espaços na Quinta do Anjo, como por exemplo nas circulares da Alta Europa, em que nós vemos autênticas lixeiras a céu aberto, em que maioritariamente, provavelmente devido ao lixo, ao tipo de lixo que se vê, empresas que vão lá despejar lixo, que vão despejar entulho, que vão despejar todo o tipo daquilo que são resíduos, muitas vezes se calhar até tóxicos e prejudiciais ao ambiente. Portanto, isto é um crime ambiental. Do que estamos aqui a falar. E se é crime ambiental e se prejudica toda a população e o ambiente, deveria de haver alguma fiscalização, ou mais fiscalização do que aquela que existe por parte da Câmara de Palmela. Portanto, uma das medidas seria aumentar a fiscalização. Tem que ser. E isso seria suficiente para resolver um problema? Tem que ser. Se seria suficiente, acredito que provavelmente reduzia, havendo e aplicando-se a lei, porque a lei prevê coimas para quem pratica estes atos que são crime, que são criminosos. Obviamente que acredito que iria reduzir. Depois poderá haver também, em certas situações, e já tenho colocado isto em reuniões de Câmara e ao Executivo Municipal, poderá também haver locais em que se justifique, neste caso, para este tipo de infração, a videovigilância, em sítios em que sabemos que isso acontece diariamente há muitos anos e de forma abrupta. Portanto, que são toneladas e toneladas de lixo que são despejados ilegalmente em certas zonas do concelho. Portanto, havendo videovigilância numa zona desta, acredito que no mínimo, iria reduzir a continuidade deste crime ambiental. Mas se é assim tão fácil, por que razão é que todos os municípios, ou a grande generalidade dos municípios que se debatem com este problema, continuam sem o conseguir resolver? Eu não lhe digo que é fácil, e também não vejo que haja os outros muitos municípios que não o consigam resolver. Digo-lhe que isto é um problema grave atualmente, daquilo que sei e daquilo que tenho conhecimento, um problema grave no concelho de Palmela, mais grave do que noutros concelhos do país, em que nós conhecemos o concelho e basta passear e andar pelo concelho e vermos aquilo que acontece, não só nestes exemplos maiores que lhe dei da Quinta do Anjo, mas também acontece no Pinhal Novo e em zonas visíveis, em zonas de muita passagem, de muito trânsito. Nós passamos e vemos lixo, entulho despejado ao lado, muitas vezes, dos caixotes de lixo normais, dos contentores normais. Portanto, isto é uma situação que se agrava e que alguma coisa será que fazer. Não podemos dizer não conseguimos fazer nada. Eu não digo que é fácil resolver, não é? As coisas não são fáceis, temos que ter vontade de as resolver, vontade de defender a população, vontade e ter gosto. O Executivo CDU, o que está a dizer é que não tem vontade de resolver os problemas do concelho? Digo-lhe que muitas vezes não tem capacidade, muitas vezes não tem ideias, não tem visão, não tem estratégia, e muitas vezes provavelmente por cansaço ou por ter a mesma força política de estar no poder há 50 anos, e as caras dos políticos que nós vamos vendo vão sendo as mesmas, porque não têm até dificuldade de se renovar, e isso provavelmente lhe tirará também alguma vontade. O que eu digo é que aquilo que vejo, e é essa dos motivos pela força que me dá a estar aqui e pela vontade que tenho de continuar a estar na vida política do concelho e me candidatar a este lugar autárquico nas próximas eleições, que é Presidente da Câmara Municipal de Palmela, é de facto sentir que não é, aqui é que lhe digo que não é difícil fazer melhor, porque as coisas estão tão más e vemos tão pouca vontade e tão pouca atuação deste Executivo
que fazer melhor não é muito difícil. Nesta matéria ou de uma forma generalizada? De uma forma geral. Há coisas em que é mesmo falta de vontade, cansaço, incapacidade. Relativamente a outras áreas, julgo que a limpeza e higiene urbana está dissecado e está apresentado aquele que é o seu ponto de vista, mas tem outras áreas prioritárias de ação, ou que irá eleger como prioritárias de ação no programa eleitoral que irá apresentar para estas próximas autárquicas. Temos com certeza. Uma delas pode passar, por exemplo, posso-lhe falar há várias áreas no Concelho de Palmela que merecem e carecem urgentemente de melhoria. Por exemplo, a captação de empresas para o Concelho, mais investimento. E isto pode-se fazer como? Pode-se fazer melhorando os parques industriais que nós temos no Concelho, modernizando, criando melhores acessos a esses parques industriais, reduzindo taxas para as empresas, facilitando que essas empresas para cá venham. Porque nós conhecemos casos, e isto implica tanto a nível de empresas como a nível pessoal, a nível de privados, não só para empresas, em que é uma tortura pedir uma licença ao construir uma casa no Concelho de Palmela. E eu digo isto pelo aquilo que vejo, por aquilo que conheço e até por experiência própria. O processo burocrático, o processo administrativo, que é muito burocrático. O processo administrativo, há que modernizar portanto, o funcionamento da Câmara. Há muita burocratização, há muita demora em tudo aquilo que se tenta fazer com a Câmara de Palmela. Portanto, isto tem que se melhorar. Com a falta que há também de recursos humanos, com mais formação e com mais modernização dos próprios serviços da Câmara. Porque isto é outra coisa que lhe digo, que não se ouve falar, e nós andamos e conhecemos e falamos dos outros concelhos, e há empresários que nos dizem, Palmela nem pensar. Ou então, construir uma casa em Palmela, não pensar, é o fim do mundo, nunca mais vamos conseguir acabar a casa. Eu próprio passei por um processo desses, individualmente, que construí uma casa na freguesia do Pinhal Novo, que é a casa onde vivo, e sei aquilo que falo. E, portanto, esse será uma das áreas necessárias tanto para as empresas, para os empresários terem vontade de estabelecer em Palmela. E depois também, por exemplo, temos a área do turismo. Nós temos Palmela que teria um potencial para ser uma vila turística, um polo de turismo internacional. Não tenho qualquer dúvidas disso, tem toda a capacidade e potencialidade para isso, mas depois nós vemos, não digo que não é feito nada, mas recentemente acabou de ser apresentado um plano de turismo. Exatamente, viver, sentir Palmela, amar Palmela. Eu tenho conhecimento disso, já estive até a consultar esse plano de turismo, que tem 100 experiências, em que podemos, únicas, já estive a ver e a consultar. Qual é a primeira coisa que eu me deparo? Essas 100 experiências estão divididas por vários pacotes. Pacotes para namorados, pacotes para famílias, pacotes... Séniores. Sim, são cerca de 5 pacotes. Portanto, eu agora... e até me pus no lugar de alguém que vinha à Palmela e via aquilo, e agora quero um pacote destes para ir visitar Palmela. E qual é o pacote que eu vou escolher? Escolho este. Não me lembro, foi um deles. Estava a verificar e a analisar o plano. E escolho e vejo. Portanto, isto é um pacote, e dentro deste pacote tem vários sítios e várias visitas e vários roteiros. Mas eu agora, aquele pacote eu não consigo chegar ali e adquirir aquele pacote. Eu quero este pacote e venho visitar, venho de férias e, obviamente, quero chegar lá e não ter mais preocupações. Olha, agora vou aqui, vou ali. Não. Cada sítio daquele pacote, sejam 5, 6, 7 locais diferentes, 7 experiências diferentes, uma eu tenho que reservar no posto de turismo, a outra tenho que reservar na casa-mãe da Rota dos Vinhos, a outra tenho que reservar com o próprio sítio onde se vai fazer a visita.
quer seja uma quinta, quer seja uma adega. Ou seja, o que está a dizer é que deveria de existir uma articulação mais coordenada por parte obviamente, é isso que faz falta. Da autarquia. É isso que faz para falta, dar sequência a esse plano. Obviamente, mais coordenação e, obviamente, criar parcerias com empresas, com agências que transformem isto numa experiência em que a pessoa, eu quero aquele pacote e adquiro aquele pacote. Pode até ser por 2, 3 dias e já sei onde é que vou dormir, já tenho onde ficar, já tenho tudo planeado, está tudo naquele pacote, está englobado e eu escolho agora aquele que quero. Ou então também ter a possibilidade, se eu quiser só fazer, obviamente, uma das experiências, faço uma das experiências e marco. Mas acho que não é digamos, não é prático para alguém que queira fazer um pacote daquelas 3, 4 ou 5 visitas, estar a marcar cada uma delas individualmente e em organismos diferentes. Portanto, começamos por aqui. E depois a divulgação que é feita destes pacotes de turismo, a divulgação, o criar as parcerias para que as pessoas venham a Palmela e depois que tenham onde ficar, que tenham onde dormir. Eu posso lhe dizer que há pouco já lhe tinha dito que nós passamos nestes últimos anos, posso dizer até anos, em contacto com a população e que por acaso no último sábado estivemos no Centro Histórico de Palmela. E conta-se pelos dedos numa mão as pessoas que nós vemos a passearem pelo Centro Histórico de Palmela. Se calhar nem é preciso a mão para contar as pessoas que nós encontramos. Eu encontrei uma pessoa que percebi que era estrangeira, que até estive a falar em inglês com ela, portanto percebi que não era de Palmela. Encontrei uma pessoa daquelas todas a que nós nos dirigimos e estivemos a manhã inteira no Centro Histórico de Palmela. Portanto, quer isto dizer o quê? Não é preciso falar muito para se perceber que algo não está correto. Se temos uma vila como Palmela, com a potencialidade que tem, e vemos tão pouco turismo num sábado de manhã em Palmela, alguma coisa não está bem. Esta também não é a melhor época ou a época mais forte do turismo. Sim, mas sabemos que Portugal tem turistas o ano inteiro, pelo país inteiro, e tem um clima dos melhores da Europa para receber turistas. Portanto, penso que também... Acha que não acha exagerada essa extrapolação por um sábado de manhã que sai em pré-campanha para as ruas de Palmela? Foi um exemplo que lhe dei. Vou a Palmela todas, no mínimo, todas as semanas, no mínimo, ou várias vezes por semana, apesar de demorar no Pinhal Novo. Eu posso lhe dar outro exemplo e pergunto-lhe, se quiser ir ao posto de turismo de Palmela, onde é que se dirige para ir ao posto de turismo de Palmela, para obter alguma informação sobre o turismo em Palmela? Basta fazer uma pesquisa na internet e o posto de turismo, a morada é no Castelo de Palmela. Eu não acho que isto seja lógico. O posto de turismo deveria estar num sítio central, no Largo São João, no centro da vila, para quem chega a Palmela saber tal. E o posto de turismo, olha, vamos ali ver. Agora, quando se coloca o posto de turismo no Castelo, então, as pessoas já vêm maioritariamente a Palmela visitar o Castelo. Deve ser o local em que vêm de autocarro, vêm ao Castelo, saem, vão-se embora, pouco mais vêm, pouco mais lhe é dado a mostrar. Mas o posto de turismo até já está dentro do Castelo. Portanto, eu não sei se isto fará algum sentido. Não me parece que faça. E depois é isto. É preciso criar parcerias e é preciso ter mais capacidade de visão, ter se calhar mais conhecimento do mundo, daquilo que é feito no país e a nível internacional, e não vivemos neste meio em que as coisas se fazem a pensar tão pequenino, tão pouquinho, porque eu não estou a dizer que não é nada feito. Há coisas que são feitas, mas são sempre numa dimensão muito pequenina, que não nos dá aquela dimensão que nós gostaríamos de ver no nosso concelho, quer seja em Palmela, quer seja na Quinta do Anjo, quer seja no Peseirão, quer seja no Pinhal Novo. A habitação tem marcado a agenda política nos últimos tempos. A Câmara decidiu abrir recentemente 2 concursos para a construção de mais 28 fogos de habitação social em Águas de Moura, se não estou em erro. Até o momento já entregou 44 casas no âmbito da estratégia local de habitação.
Como é que Roberto Cortegano avalia este processo e tem também nesta área da habitação uma das prioridades ou nem por isso? Temos também nessa área da habitação uma das prioridades, até por ser uma das maiores dificuldades que temos neste momento a nível nacional. E um dos problemas do nosso país, que é a crise da habitação. E obviamente que é uma coisa que está nas nossas prioridades e daquelas que mais nos preocupa. O que lhe posso dizer, portanto, e falando na habitação social, e que depende da Câmara de Palmela. E também podemos englobar a habitação para arrendamentos a custos acessíveis. Exatamente, era agora por aí que eu iria, portanto, que temos tido apoios através do PRR para as autarquias construírem habitação a custos acessíveis. E também do programa Primeiro Direito. Arrendamento apoiado e também do programa Primeiro Direito. O que lhe devo dizer, portanto, e a Câmara Municipal de Palmela tem uma estratégia local de habitação, irá agora também ter uma carta de habitação que está a ser elaborada. A estratégia já tem alguns anos. E esta questão dos fundos do PRR, portanto, estão lançados os concursos que me disse agora e que têm ficado desertos, portanto já foram lançados pela segunda vez esse concurso da habitação de Águas de Moura. Isso tem a ver com a dificuldade que existe neste momento de mercado. Tem a ver com a dificuldade que existe no mercado. O facto de toda a gente neste momento estar a aproveitar esses fundos, todos os municípios e pronto, a procura é muito superior à oferta. Com certeza é um problema a nível nacional, mas que também, mais uma vez, e é como eu sempre digo, é sempre possível fazer mais pela autarquia local e pela Câmara Municipal. Nós digamos, vou dar aqui o exemplo, que foi conhecido em todo o Conselho, que foi que a habitação, através do PRR, que está na habitação local de habitação, pode ser construída na zona de Aires, por exemplo, e que vimos a polémica que deu. Porquê? Porque a população de Aires, quando se apercebeu o número de fogos que iria ser construído naquela zona, não mostraram-se contra, reivindicaram, e houve ali, portanto, aquela controvérsia em relação aos habitantes com a Câmara, com alguma razão também, obviamente, por parte dos habitantes, porque não tinham sido informados da estratégia local de habitação devidamente, nem atempadamente, e de repente vem a surgir um anúncio que vai ser construída ali habitação social numa quantidade de fogos, não me recordo agora o número, mas que seriam concentrados em 2 locais e numa maior concentração, maior que no resto do concelho. E não entenderam, não perceberam, não lhe foi nada explicado. Portanto, e logo aqui, portanto, estamos a falar de fundos do PRR que têm um prazo para serem concretizados. Portanto, e que seria até 2026 para se ter o bolo todo, não é? E a partir daí irá reduzindo conforme as regras que são estabelecidas e que a Câmara Municipal bem sabe. Deixa-me fazer um bocadinho o papel de advogado do diabo, entre aspas, para lembrar que a Câmara Municipal promoveu exatamente sessões de esclarecimento em cada um dos locais para dar a conhecer aos munícipes aquilo que estava projetado, estava delineado para cada um dos locais em termos de construção de habitação. E isso foi feito. Aliás, se a memória não me atraiçoa, julgo inclusivamente que a autarquia até terá recuado e terá alterado claro. Um pouco aquela ideia inicial por força desse processo de auscultação claro. feito à população. Claro, porque fez tarde demais aquilo que começou a fazer no fim aquilo que deveria ter feito no início, como é óbvio, e era aqui que eu iria chegar. Primeiro deve auscultar a população, fazer as tais reuniões públicas, falar com as pessoas e informá-las daquilo que vai fazer. O que eu quero dizer com isto, para além de nada disso ter sido feito, mas o que eu queria dizer aqui em concreto é o atraso que isto já gerou. Porque depois, quando se apercebeu que não havia ali dar volta a dar e queria dar uma enorme confusão com aquela população e que a Câmara não tinha razão naquilo que estava a fazer, porque de facto percebeu que tinha falhado, a estratégia ali já voltou atrás, já não se constrói aquele número de fogos, já se constrói só X fogos e os outros já não se constroem. Portanto, isto é para mostrar a forma como as coisas são feitas e planeadas em cima do joelho.
parece que estamos aqui a falar de algo que não é da mais alta responsabilidade, que não é da mais alta importância para o Conselho, que não há prazos para se concretizar. Claro que há, e claro que isto tudo, como é fácil de qualquer pessoa pensar, levou logo ali a atrasos enormes. Agora, é por isso que eu digo, é um problema nacional. Sabemos que agora os cursos ficaram desertos pela falta de mão de obra, pela falta de capacidade de se encontrarem empresas de realizar estas obras, que são obras grandes, mas como eu digo, há sempre mais algo que se pode fazer a nível autárquico e a nível municipal que não é feito e que começa logo por ser feito e com coisas que são do senso comum, como foi este caso de Aires, e por aqui lhe estava a dar estava aí neste sentido e a dar-lhe este exemplo. Depois, a nível de habitação, portanto, estamos aqui a falar da habitação social e da habitação acessível, arrendamento apoiado, mas há mais que também, para além disso, que a autarquia pode fazer a nível da habitação, mais concretamente na reabilitação urbana, nos planos de reabilitação urbana que existem, porque planos há sempre e são feitos, não são da minha maneira de ver, elaborados da melhor forma, nem são bem feitos, e depois também não são executados. Ou são muito demoradamente executados, e para além de serem tardiamente executados, são sempre muito demorados. Há um plano de recuperação, um plano de reabilitação urbanística para o Centro Histórico de Palmela, e há um plano de reabilitação para o Centro Histórico de Pinhal Novo. Mas depois vamos olhar para a concretização e para os resultados, e nós não vemos que eles causem algum efeito, ou que causem o efeito que desejaríamos. As pessoas que têm ido viver para o Centro Histórico de Palmela, o número é reduzido para aquilo que se esperava no plano de reabilitação que a Câmara já está e planeou já há alguns anos. Isto remete-nos também para a questão do ordenamento do território, que, como sabemos, está muito dependente do plano diretor municipal, a principal ferramenta nessa matéria. Palmela acaba de concluir o novo PDM. Não sei se acaba de concluir, porque esteve em consulta pública, que já terminou, e neste momento o que sabemos é que estará em análise aquilo que as pessoas propuseram e as questões que colocaram na consulta, nessa consulta pública. Daquilo que nos foi mostrado do PDM, que foi feita uma reunião com o Executivo para nos mostrar o PDM. Penso que já tinham sido feitas em anos anteriores uma ou outra reunião, mostrar a todo o Executivo, aos que têm pelouros e aos que não têm pelouros. Eu assisti a uma destas reuniões agora antes do PDM ser colocado em consulta pública, e aqui começamos mais uma vez com algo que já falamos aqui nesta entrevista, que é a forma como as coisas são colocadas à população e a divulgação que é feita à população. E logo aqui, na abertura desta consulta pública, as reuniões e eu tive a oportunidade de dizer em reunião de Câmara, porque quando isto foi levado à reunião de Câmara, foi marcada uma reunião para a freguesia do Pinhal Novo, uma reunião para a freguesia da Quinta do Anjo, uma reunião para a União de Freguesias do Poceirão Marateca, curiosamente, que a CDU tanto diz que luta pela desagregação das freguesias, mas aqui poderia ter feito uma reunião no Poceirão e outra na Marateca, e não o fez, e uma reunião para a freguesia de Palmela. Uma reunião por cada freguesia. Quatro reuniões em dias seguidos, e marcadas ali com muito pouco tempo de antecedência. E isso é mau? É péssimo. Estamos a falar de um plano diretor municipal, que é aquilo que o mais importante para o desenvolvimento do território do concelho. Penso que é do interesse de qualquer município estar a par num plano diretor municipal e daquilo... Então, mas porque é que, existindo essas reuniões, em que medida é que se critica? Eu critico porque as reuniões são feitas porque
Obviamente é no mínimo de bom senso que se faça e que se informe a população. O que eu critico é que não sejam feitas mais reuniões, e porque a pressa de se marcar estas reuniões todas seguidas umas às outras e tão pouco espaçadas no tempo. É isso que eu não entendo. E não era só através de reuniões que se faz a divulgação de uma revisão ao PDM. Vejamos um exemplo. Em Aires, a Câmara, quando soube da reivindicação e da revolta dos moradores com a construção da habitação social, no dia a seguir estava a colocar panfletos nas casas das pessoas, e até com termos pouco adequados para uma Câmara Municipal tratar aquelas pessoas. Isto foi conhecido e foi sabido. Portanto, porquê é que não é assim tão ágil a divulgar as informações, as reuniões que iriam existir de consulta pública à população sobre o PDM? Poderia ter feito através de panfletos. Acho que fez. Muito poucos, na minha opinião. Foi feita através das plataformas digitais do mas não é município, suficiente. através da comunicação social. O que mais poderia ter sido feito para divulgar? Acabei de dar um exemplo, por exemplo, de ser feita através dos panfletos porta a porta. Poderiam ser colocados outdoors a avisar as pessoas, e as próprias reuniões poderiam ser marcadas com mais antecedência e haver pelo menos 2 reuniões por freguesia, porque nós temos freguesias. A União de Freguesias poderia merecer uma reunião na Marateca e uma reunião no Peceirão. Isto, para concluir, que até provavelmente seria até, se calhar, a freguesia em que as pessoas mais interesse poderiam ter em conhecer o PDM, porque é uma daquelas em que o perímetro urbano neste PDM mais será reduzido, caso venha, obviamente está ainda em consulta pública, caso venha a ser aprovado. Eu estou a falar daquilo que vi, porque o PDM provavelmente, que nos será agora mostrado, já terá algumas correções. Eu tenho esperança que sim, que tenha muitas. Que esteja muito corrigido daquilo que eu vi. Isto, mais uma vez, também está ligado, obviamente, com a crise da habitação. Porque com a redução do perímetro urbano que se prevê neste PDM, com a limitação que há de construção também, que só se pode construir em terrenos agrícolas superiores a 2,5 hectares, eu penso que isto não ajuda em nada à crise da habitação e só irá aumentar ainda mais o problema que temos no concelho. Estamos na reta final desta nossa conversa, desta nossa entrevista, e gostava de lhe perguntar, em termos de objetivos por parte do PSD para estas eleições autárquicas em Palmela, o que é que Roberto Cortegano aponta? Isto porque o PSD passou de terceira para quarta força política mais votada em Palmela nas últimas autárquicas, ultrapassado que foi pelo Movimento de Cidadãos, pelo Concelho de Palmela, o qual, segundo já parece estar confirmado, não irá a votos nestas eleições. Espera agora um reforço ou uma recuperação do PSD na votação nas próximas autárquicas em Palmela? Eu espero não só um reforço na votação do PSD nas próximas autárquicas em Palmela, assim como pelo trabalho que temos feito juntamente com a população, pelo nosso esforço e pela nossa capacidade daquilo que temos lutado e reivindicado. O meu objetivo, e eu estou aqui para ganharmos a Câmara de Palmela. Não estou aqui para pensar em menos do que isso. Esse será o nosso resultado excelente e aquilo que queremos. Muito obrigado, Roberto Cortegano, presidente da Comissão Política da secção de Palmela do PSD e candidato à presidência da Câmara Municipal de Palmela nas próximas autárquicas pelos social-democratas. Foi mais uma entrevista à sexta, regressaremos na próxima semana. Entrevista à sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à sexta.